pessoal, estamos de volta aqui com mais um quadro Liga das Terapeutas. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante, não que os outros não sejam, né? Todos os temas são muito importantes, né? Mas esse tema é muito especial porque trata da nossa criança, né? Nós vamos falar da criança ferida, que muitos de nós trazemos, né? Depois aqui na vida adulta, essa criança ferida com a gente, né? Ela não é olhada enquanto ainda criança e ela nos acompanha. E aqui nós vamos abordar, então, de acordo com os olhares das terapeutas para essa criança ferida. E para começar, vamos com a Cleuzinha, que ela fala muito bem sobre esse assunto também, né, Cleo? Eu espero que sim, né? Você levantou essa expectativa, você colocou muita responsabilidade, então vamos lá. Você está a par dessa... Então, esse tema, criança ferida, é como a Karina falou, e ela bota o dedinho, né, na questão, porque a nossa criança interior, ela nos acompanha pela vida fora, até a vida adulta. E a criança ferida, ela é um dos aspectos sombra da criança interior, né? Ela é um dos aspectos da criança. O arquétipo da criança é o arquétipo da sobrevivência. E a criança ferida, falando exatamente dela no sentido do machucado e da dor, ela é mantida pelas questões abusivas, tanto físicas como emocionais. Ela mantém por meio das questões, ela é mantida por meio das questões abusivas e ela pode permanecer pela vida fora, dentro do adulto, né? É um processo para a vida inteira, o trabalho com a nossa criança ferida. E o que a gente pode comentar? Que como ela vai acompanhar pela vida fora, pela vida adulta, é necessário que nós cuidemos, que nós possamos olhar para essa criança. Os aspectos negativos, né, os aspectos que interferem muito na criança, em nós, é quando ela se sente regredida, vive no passado, ela se sente uma vítima, muitas vezes ela culpa os pais, exige dos pais, o que não é nenhum movimento para uma melhora, né? Quando nós encontramos um adulto que busca muita perfeição, exige muito dos pais, reclama por tudo, nós conseguimos ali já detectar que ali se encontra uma criança ferida dentro dessa pessoa, né? E os aspectos positivos, o que é relevante lembrar para uma pessoa que reclama muito, busca perfeição, exige muito dos outros, é ferida, né? Se sente vitimizada, não consegue se responsabilizar pela vida, encarar a vida enquanto adulto. É preciso acolher, né? O que é muito difícil hoje é perceber que as pessoas muitas vezes escapam, evitam, né? Buscam fugas para não adentrar esse lugarzinho, desse porão dessa criança interior, né? Tem uma pessoa que estuda a criança interior, ela chama Tatiana Guedes, e ela diz isso, que ela está no nosso porão, ela está escondida dentro de nós. E é importante que nós acolhamos essa criança, possamos olhar para ela e nos tornar, pela vida fora, o nosso próprio pai e a nossa própria mãe da nossa criança interior. E a idade dos 0 a 7 anos, ela é uma idade, um período em que muitas coisas ocorrem, muitos traumas, muitas dificuldades. Às vezes essa criança viu a briga dos pais, se fechou, o que traumatiza, né? Fechar, realmente esconder a dor, né? Criar um ponto de energia de trauma, né? Então, de 0 a 7 anos é um período em que é construída a identidade, a personalidade do indivíduo. Então, é fundamental que nós possamos atender melhor as necessidades da criança que está do lado de fora e atender as necessidades da nossa criança interior. E é uma criança que necessita do nosso olhar amoroso. É isso, pessoal. Vamos passar para uma das nossas terapeutas aqui,
Pode ser você, Natália. Obrigada. Esse é um tema, foi o tema que me fez começar com todas as terapias, foi começar a cuidar da minha criança interior, foi o que me fez interessar-me por tantas outras coisas que surgiram depois disso, outros canais que se abriram, né? E uma coisa que eu percebo muito nesse trajeto do olhar para a criança, da percepção, é que nós temos irmãos, nós temos primos, pessoas que nós somos criados, né? E cada um de nós tem uma maneira de interpretar quando criança, né? Principalmente nessa fase, né? Nesse primeiro setênio, dos 0 a 7 anos, onde todas as nossas concepções de mundo estão sendo criadas, estão sendo absorvidas pelo nosso ambiente. E aí, de repente, a minha irmã não associou de uma forma a informação e eu associei completamente diferente. E isso faz com que os processos da vida adulta sejam diferentes, né? Os rumos que a vida toma, para alguns com bloqueio, para outros sem bloqueio. Muitas vezes, lá na frente, quando eu começo a atender alguém, eu gosto de fazer esse resgate do pai e mãe. Porque saber como foi a infância de uma pessoa interfere muito no processo da reabilitação dela como adulto, né? Na verdade, essa somatização da nossa vida, da nossa trajetória, da nossa história, vai ficando marcas, né? São as somatizações que vão deixando as impressões, as percepções. A hipnose é uma percepção da vida, por exemplo, né? E outras tantas que a gente tem de percepções que são sutis, são mais delicadas. E a gente só acessa isso quando a gente realmente se abre, se entrega para esse movimento que vai doer muito, porque a gente vai lembrar de algumas memórias, né? Vai estabelecer conexões com coisas que já foram, que já passaram e que têm uma importância fundamental, é imprescindível, né? Então, que a gente consiga mesmo realmente, com esse episódio de hoje, que a gente consiga levar, pelo menos, a curiosidade das pessoas começarem a buscar isso. Se identifique com alguém, vá buscar essa cura da sua criança, que a sua vida vai ser completamente outra. E tem uma coisa bastante interessante, para encerrar minha fala, que quando a gente cura essas feridas, a nossa criança feliz, a nossa criança alegre, a nossa vida próspera e abundante, ela nasce naturalmente, porque já está dentro de nós, né? Esse é o processo. E passo a palavra para minha Marizinha. Então, eu estava aqui pensando, né? Quantos adultos, quantas crianças feridas em corpos de adultos, né? Uma vez eu ouvi essa frase e ficou marcado. Falei, realmente, né? Muitos adultos ainda com essas crianças feridas afloradas aí e não conseguiram ir para a vida. Sim, e não conseguiram ir para a vida, né? Eu falo que o meu processo foi mais ou menos igual ao seu, né? Porque eu comecei a observar que a minha criança estava ferida porque eu comecei a atrair relacionamentos ruins para a minha vida. E aí se repetia muitas vezes isso. Então eu falei, peraí que eu preciso olhar algo que está lá da infância, que essas pessoas estão tentando me mostrar, né? Então foi uma forma de poder olhar essa criança, né? E hoje, assim, até mesmo com as constelações, eu consegui ver muitas coisas, e esse é um processo eterno, né? A gente morrer, a gente tem que olhar essa criança aí, acolher ela, né? Porque é ela que, mesmo na vida adulta, né? A gente acaba atraindo algumas situações que faz com que a gente traumatize, mas não é verdade, não é os traumas da vida adulta, e sim, se for olhar, é os traumas da criança, é reflexo da criança. Então, cuidar dessa criança é extremamente importante para que a gente possa olhar para a vida, para que a gente possa olhar para a vida de forma adulta,
né? Quanta gente aí, né, por qualquer motivo, perde a cabeça, leva tudo para o lado pessoal, que é o vitimismo, né? Acaba se enfiando em emaranhamentos muito grandes, aí devido a não tratar essa criança, né? Então, eu acho que é importante a gente conseguir olhar para essa criança, acolher ela do jeitinho que ela é, e para que ela possa também aceitar as coisas da forma que foram e que são, né? Toda vez que a gente não aceita as coisas da forma que elas são, que são apresentadas para a gente está na criança, né? Fazendo as birrinhas, a gente está fazendo as birrinhas. Exatamente. É isso aí. Bom, vou passar para Paula. Vai, Paula. É a sua. É minha. A sua criança agora, Paula. A minha criança está feliz. Deixa ela falar. Então, contexto da criança, né? Muitas vezes, no primeiro setênio, né, na nossa infância, a forma como que a gente entende quem sou eu. Então, a partir de determinados processos, né, que muitas vezes são entendimentos não traumáticos, não apenas corriqueiros, né, em que a criança entendeu eu sou né, e a partir daí podem, né, ocorrer choques, traumas e o drama, que é isso que a gente traz para a vida, que é o drama daquilo que a criança entendeu que ela era, né? Crenças, na verdade, Sim, também, né? foi quando ela comprou, né? Eu comprei aquela crença, né? Eu sou exposto, né? Eu sou vítima, né? Quando eu assumo isso para minha existência, né? E aí um dos pontos, né? Uma das ferramentas muito profundas e interessantes do Theta Healing, em que a gente consegue trabalhar e ajudar nesse drama, né? A limpar esse drama que a gente traz, são os 3 R's, né? A criança ressente, a criança rejeita, porque julga, né, aquilo, e a criança tem um remorso, muitas vezes, tem culpa perante aquele acontecimento, né? Então, uma das ferramentas do Theta Healing é essa resolução, ressignificação desses 3 R's, né, com sentimentos ideais. Então, muitas vezes é assim que a gente aborda essa crença, né, essa criança, esse adulto criança, né, que está aqui, porque é lá que muitas vezes acontece. Então é isso, Cris. Então, geralmente o que eu faço, né, em barras eu uso muito porque corro as barras, geralmente as pessoas não conseguem ver a sua criança interior ferida, né? São poucos que conseguem. Então a gente corre as barras e as barras começam a eliminar os padrões que nós vamos adquirindo desde criança, né? Esses padrões vão nos formando e quando nós chegamos na vida adulta, a gente coloca isso automático, né? Então a gente começa a ressignificar tudo isso através das barras, a fazer ter novas posturas, né? Novos padrões de acordo com a idade da pessoa hoje, que ela é adulta, né? Então como a gente caracteriza mais ou menos, né? São pessoas que geralmente vê muito, além da vitimização, elas olham os outros de uma forma não muito legal, não muito boa, e elas começam a colocar no outro tudo aquilo que ela é, né? Então, dessa forma, a gente começa a ver que essa pessoa foi bem ferida em sua infância, e ela começa a trazer para o presente dela e colocar no outro aquilo que ela é.
Então, ela consegue identificar, porque as pessoas são nossos espelhos, né? Então, quando nós falamos mal de alguém, na verdade, nós só estamos falando de nós. Isso que a física quântica também fala, né? Porque nós só vemos no outro, nós só percebemos o outro através de nós. Então, o que o outro é, né? É o que nós somos. Então, esse é o conflito interno que a gente tenta tratar. Né? Então, isso em todas as ferramentas aqui, você vai conseguir tratar a sua criança interior que foi ferida e que hoje você não consegue se adaptar no mundo. Né? Então, eu vejo no outro o que eu sou. É só isso. Então, o outro é meu espelho, sempre. Então, a percepção na física quântica é essa. O outro me representa. Então, o que eu dou ao outro é aquilo que eu sou. E eu queria, né, dar também o meu parecer, como terapêutica, como paciêntica, como, né, que tenho tratado aí a minha criança ferida, minha criança interior, a minha percepção a respeito disso é que enquanto você não olhar para ela, não cuidar dessa criança ferida, a vida não caminha. Você não vai para a vida, as coisas não fluem, né? Você tem que estar com a criança bem resolvida, com a criança sadia, com a criança feliz, para você conseguir estar no adulto e estar plena como um adulto, né? Aí conseguir agir como adulta, conseguir caminhar para a vida, na verdade. Então, esse é o meu parecer, né? Falando da criança aí, né? Encarar a vida, a gente precisa realmente olhar para essa criança, né? E o que eu às vezes percebo muito ainda nas pessoas que ainda algumas têm medo, né? Camuflam, mas tá tudo bem, desvia, porque dói, né? Às vezes dói, né? Você mexer com aquela criança. Mas eu vou falar uma coisa para você, dói, mas passa, e a hora que passa, que cura, é libertador. Libertador. Então, não tenha medo, né? Olhe para a sua criança interior, olhe para a sua criança ferida. Todos nós temos dentro de nós a nossa criança, né? Mas também a gente não precisa só ficar no adulto, né? De vez em quando a gente pode ir para a criança, né? Né? Em momentos de festa, em momentos que a gente está leve, né? Exatamente, quando a gente cuida dela, não vai. Exatamente. Mas a criança em si, aquela que representa o mundo... Não, pode falar. Fala, Cleo. Lembrei que a sadia que ela falou é essa mesmo, que segue. Você falou. Né? A sadia, ela sabe ser criança, ela sabe ser... Nos momentos certos, né? A gente também pode ser criança, né? Mas é isso aí. Vou continuar sempre entrando nas piscinas de bolinha, nos tobogã, né? Não é? Falando as minhas besteiras, isso não muda. Essa risada que incomoda muita gente. Gente, se o seu brilho não brilha, não venha desbrilhar o meu brilho brilhante, tá bom? Esse é o recado da minha criança sarada. A minha criança sarada. Então venha cuidar da sua criança também com essas terapeutas maravilhosas. Os telefones delas apareceram aqui na tela. Não deixa para amanhã, hein? A ferida que você pode tratar hoje. E venham com a gente, porque a Liga das Terapeutas é ativada!